que acontece é que a empresa que tá ali evoluindo a passos lentos, ela não quebra porque ela é atrasada, ela quebra porque ela acha que ela é avançada. Existe mesmo essa dificuldade de conseguir convencer alguém que já faz um processo há 20 anos que de uma forma diferente vai ser melhor. Isso é a primeira barreira de entrada. Eu não sei que eu tenho essa dor, né? Que é uma dor oculta. Às vezes eu até sei, mas nem quero ver. Tem empresas que não me contratam porque ele não quer saber. Sim. Eu estou, você falou, eu estou confortável. Sentir a dor nem sempre vem do especialista, de fato. É alguém que nem você falou, pode ser um jovem de 18 anos ou um advogado na construção civil. É quem consiga enxergar e fazer de uma maneira diferente, mais eficiente. Oi, meu nome é Helene Vação, sou capelã hospitalar há 40 anos, tendo começado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, e sou a fundadora da Casa do Aconchego. Eu pude pegar o sonho da Priscila quando veio do Itaci, vendo a mãe sofrendo quando esperava aquela criança ser cuidada, toda a limpeza da enfermaria acontecer e a mãe sem qualquer cuidado. Então ela me trouxe essa necessidade e com isso eu pude estruturar todo o projeto da Casa do Aconchego. E hoje é muito gratificante ver o amor de Deus através do consolo, da esperança, do cuidado dessas crianças e dessas mães, realizando tudo aquilo que eu sonhei, com o que eu sonhei. É muito gratificante ver Deus abençoando e usando pessoas tão preciosas nesse ministério de consolo e de esperança, porque isso é capelania, não só nos hospitais, mas também na Casa do Aconchego. Começando aqui mais um papo de engenharia. Sejam bem-vindos. Eu, Vladimir Rodrigues, engenheiro civil, diretor da Rodrigues Engenharia. Alexandre, que está sempre com a gente aqui, engenheiro civil, o diretor da Endia. E mais uma vez com os convidados de muita relevância aí no mercado da construção que vão trazer ideias, dores e inovações para a gente discutir aqui e bater um papo, que é o objetivo. Hoje nós estamos com o Gabriel Fratel, que é advogado, né, formado pela FAAP, e ele é CEO da Vistora, né? E o Diego Mendes, engenheiro civil, formado na PUC, que é CEO da ConstruCode. Então hoje o tema vai ser tecnologia, como o Alexandre vai fazer uma introdução aí para a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. Vamos bater um papinho aqui. A gente vai fazer umas provocações para vocês. Primeira provocação. O que um advogado está fazendo nessa mesa? Não dá para segurar. A gente tentou, mas não vai. E como que ele te convenceu a ser sócio dele, né? Que é outra, não é fácil. Estou refletindo até hoje. Mas a ideia nossa é falar sobre tecnologia na construção civil, né? Mercado que vocês estão dominando, e para a grande maioria do setor da construção civil é inovação pura e não tem nem noção, né? Perfeito. Muitos falam que estão inovando, contratando um drone só para tirar foto, né, e filmar a obra. Então, a ideia é saber o conceito da indústria 4.0, o que vocês encaixam, né? A gente sabe que o setor trabalha com algumas tecnologias, com alguns produtos, BIM, inteligência artificial, que é um mistério, como utilizar, mas é uma ferramenta bacana, porque a gente tem visto, principalmente os mais sêniores, que conseguem utilizar melhor do que os mais novos. Você precisa ter um pouquinho mais de experiência para saber perguntar, para interpretar a resposta. Big Data, que a gente usa, inclusive lá na Índia, usa bastante na parte da assistência técnica, e foi o que me interessou na tua empresa, né, Gabriel? A gente falando sobre Big Data, que você consegue também colher essas informações, que a gente fala, dado é uma coisa, informação é bem diferente. E quando você tem um banco que você possa
utilizar bem, cruzar realmente as informações, é o que você tem, que você pode utilizar, retroalimentar. Senão, é só dados mesmo. Impressão 3D, a parte de bioconcreto, que eu achei um tema muito interessante. Então, a gente sabe que o nosso setor é formado de Construtex, Proptex e Fintechs, né? E nessa evolução, tem uma pesquisa que já tem um número razoável de Construtex, né? Falam que no Brasil tem mais de 1.200, é isso? É muita coisa. E não parece, né? Que você tem. Mas tem também uma setorização, né? Está muito na parte de gerenciamento ainda, de controles, e o pessoal acha que tem pouco, mas não é pouco. Então essa divulgação também é bacana a gente entender de vocês, porque às vezes a gente escuta, e também não sei se é uma grande verdade ou infelizmente é uma grande verdade, que a construção civil é um setor muito atrasado perto dos outros setores. A última vez que eu ouvi só ganha da pesca. Então, puxa vida, é impressionante. O que a gente pode ter disso daí de verdades ou não? O que vocês estão pensando? Como vocês conseguiram encaixar? A Vistora é uma empresa nova, mas tem muito a oferecer. Se não tivesse, não tinha você nela lá, né, Diogo? Investindo, que a Construcode já está bem no mercado, como você falou, com mais de 5.000 obras, né? Sim, 5.000 obras. E é interessante o que você traz, né? Vou puxar aqui, Gabriel. Vontade. A indústria da construção não é que ela não evolui, ela evolui constantemente ao longo dos anos ali. O que acontece é que a empresa que tá ali evoluindo a passos lentos, ela não quebra porque ela é atrasada, ela quebra porque ela acha que ela é avançada. Ela quebra porque ela se posiciona de forma muito confortável em um cenário e ela não percebe esses hypes que a gente vê chegando. Internet das coisas, inteligência artificial, ChatGPT, BIM, tudo que acontece e que entra, parece que o setor tradicional torce para ser passageiro, para ser temporário. Isso é algo que vai passar, não preciso me envolver, isso é algo que vai passar, não preciso dominar. E aos poucos o que a gente assiste são novos entrantes invadindo o mercado, disruptando ele e se tornando detentores e mandatários daquele mercado. Invertendo ali a lógica do processo, e a gente tem inúmeros nomes de empresas que caíram pelo ego, né? Então, eu diria que a construção civil é uma indústria que, de fato, ela inova, mas ela está tradicionalmente posicionada em um berço confortável. E agora as coisas começam a mudar. A partir de 2018, 2019, começou a acontecer. E quando a gente fundou a primeira Construtec, meados de 2018, tinham 150 Construtecs, hoje tem 1.200. Nossa. Então a gente está vendo tudo isso acontecer e é um processo contínuo que não vai parar. Né? Perfeito, perfeito. Isso até é um ponto muito interessante, né? Porque a gente sempre fala brincando, né? Que a construção civil, apesar de todos os avanços, né? A gente pegar a construção modular, que vem crescendo, vem tomando espaço nesses últimos tempos do mercado, a gente pensa que, assim, a gente, novamente, fala brincando, mas que a construção civil é uma indústria jurássica, né? Porque, basicamente, as construtoras fazem os mesmos processos ao longo de décadas, eles funcionam, conseguem entregar exatamente da mesma forma e dá tudo certo. Se você pega o cabo, o começo, até o fim, né, do processo como um todo, né? As tecnologias, acho que elas vêm justamente para ajudar não só a melhorar esse processo em si, né, mas para validar certos termos que existem ali dentro para conseguir melhorar os fluxos que existem, né? A gente pega, por exemplo, usar o exemplo da própria Vistora, da Construcode, né? A Vistora é uma plataforma de tecnologia para voltar para vistorias e controle de qualidade ao longo do tempo, né? Mas as construtoras já conseguiam fazer as vistorias antes, né, de existir uma Vistora, antes de existir a Endia, por exemplo, já tinham outras formas de conseguir fazer esse processo, conseguir cumprir com esse processo. A grande diferença agora, como você falou, Alexandre, é conseguir utilizar de uma forma que o retorno desse processo, que seja a própria vistoria ou o controle de projetos, por exemplo, no caso da Construcode, é trazer um retorno para essa empresa, não só financeiro, mas em questão de tempo, né, questão de prazos. Eficiência, né, de fato, né, de você conseguir utilizar o dado, não só a informação, para conseguir melhorar o próprio processo, para conseguir entender onde estão os pontos críticos, né, dentro do seu fluxo, por exemplo.
né? Então, existe um pouco dessa intenção, não só nossa, mas de outras tantas construtechs que existem aí no meio, para conseguir, de fato, azeitar esse fluxo aí para se tornar algo mais simples, né, mais entendível e consiga extrair mais informações da própria indústria. Mas você fala assim, a construção civil realmente é um mercado muito tradicional, né? Mas está certo que ele é tradicional porque os proprietários são da geração passada. Claro. Então, realmente é um negócio assim, é lógico, né? E você tem uma evolução, e essa evolução que é disruptiva também respeita a cultura, que é o ciclo, né? Geralmente é muito difícil o pai convencer o filho e o filho convencer o pai de uma diferença. Geralmente é mais fácil quando você pula uma geração. Tanto que você vê o avô é muito mais flexível em receber uma crítica ou uma ideia do neto do que do próprio filho. Então você tem essa evolução que eu acho que o nosso mercado está precisando, e a gente está num momento dessa troca das cadeiras. Então, o filho, agora que já está chegando na geração de diretoria, gerência, já de decisão. Então, tem uma passagem aí que eu acho que é esse ciclo de 100 e poucas empresas para 1.200, e tenha, como você mesmo disse, será que é só uma ideia ou realmente é uma empresa, né? Porque você tem uma evolução. Existem empresas que são focadas em melhorar o processo e usar aquela ferramenta. Tem aquelas pessoas que acham que se pegar aquela ferramenta ela vai resolver todo o seu problema, e ela está auxiliando, e você ainda precisa de uma capacitação, de uma equipe, do seu pessoal. E hoje a gente passa por um desafio da construção civil, que é a capacitação dos profissionais. Sim. Então, realmente, os profissionais não estão tão digitalizados, né? Dessa forma, o pessoal mais novo, que é uma parte de atratividade dos mais jovens para o nosso setor, né? O nosso setor tem um envelhecimento muito grande da mão de obra, é pouco atrativo para os jovens. E isso daí passa por uma transformação, junto com um ciclo nosso de muita demanda. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas engenheiro não tem muita paciência, né? Acho que o que você está trazendo é muito curioso, porque recentemente o próprio Davi Fratel fala muito sobre o envelhecimento da mão de obra e o quanto que esse novo cenário vai ser impositivo para o futuro da construção. O mercado de construção civil ele é muito tolerante. Ele se altera quando ele tem que ser alterado, porque funciona, como o Gabriel falou. É reativo, né? Vai continuar, as vistorias vão continuar acontecendo, o prédio vai continuar sendo entregue com ou sem um processo construtivo digitalizado. O papel e caneta serve, né? O papel e caneta serve. A gente não sabe até onde ele nos leva, mas ele serve. Sim. Só que o que está acontecendo é que a nova geração ela começa a ocupar postos de, como você falou, postos de comando. E quando essa nova geração entra, ela não tolera o processo tradicional, ela não consegue conviver com um processo tão lento e tão burocrático como isso vinha acontecendo. E aí vem o choque cultural. E eu digo de forma muito categórica, a ferramenta não resolve nada. Falou o CEO de Construtec. De ferramentas. O outro CEO também concorda. Exatamente. Mas quem deposita as expectativas de que a ferramenta vai mudar a direção da companhia ou vai nortear um processo drástico dentro da operação, está com a receita de bolo para frustração. Não resolve nada. Metodologia aliada à ferramental, sim. Então, a gente sempre tem essa preocupação, né? Como que vai ser implantado isso? Você está com a cultura certa para implantar isso? Em que momento que você está de jornada ali para poder fazer esse processo acontecer? A empresa está madura, a empresa está madura, né? Exatamente. E o que é interessante é que o tempo para amadurecer, ele começou por volta de 2015 a 2018. 2018 começou o ciclo de começar as entregas e a gente está em 2025 praticamente. Então a gente precisa agora ter times preparados para isso. Não tem muito mais tempo para poder começar do zero ou continuar do jeito que estava, porque o mercado está muito leonino.
E quando a gente para e pensa o que foi desenvolvido, nenhuma Construtec aqui vai inventar o fogo, a eletricidade, o motor a vapor. Tudo isso já foi inventado. A inovação ela é dividida em inovação core e inovação complementar. Por que subiu de 150 para 1.200 Construtecs? Porque as inovações core não entram na construção civil, que é um mercado fechado, um mercado tradicional, e as complementares existem de montes por aí. Ganha o jogo quem consegue implantar da forma correta, com a cultura correta, e consegue fazer esse engajamento funcionar. E é isso que a gente vem investindo ao longo do tempo. Essa população, que antes era um estagiário que implantava um construcode dentro da obra, esse estagiário hoje já é um diretor de engenharia, já é um engenheiro-chefe dentro da produção. Então, ele consegue colocar aquela técnica que ele aprendeu ali, que faz o dia a dia dele ser mais simples, não na obra dele, mas em todas as obras da companhia, porque ele tem voz, ele é um formador de opinião, né? Ele comprou a ideia. Então, se alguém tem hoje expectativa de implantar algo novo dentro da construção civil, tem que começar dentro da universidade, tem que ter um braço dentro da universidade, porque é lá que estão sendo formados os novos líderes dentro do mercado de construção. E tem que resolver o problema de quem já está no front, no campo de batalha ali há muito tempo, que é o caso dos clientes que a gente vem atendendo desde 2018. Perfeito. Já deixou de ser engraçado, eu ia falar que é engraçado com o quanto esse assunto volta, a importância de estar dentro da universidade já a informação. Desde o primeiro episódio que nós fizemos lá com... Sim. Todos os temas envolvem que a gente precisa conscientizar, começar e tal. E porque é muito real. Porque qual que é a dificuldade? Eu tenho uma construtora e uma empreiteira de mão de obra. E eu criei ferramentas de acordo com a minha expertise, com a minha limitação de conhecimento e de acesso para o que eu achava que eu precisava de informação. Então eu tenho controle de produtividade de funcionário. Sabe como é que é? Eu faço um Excel, aí o meu mestre de obra não consegue operar o Excel, então eu imprimo, aí ele alimenta na mão, aí o meu engenheiro alimenta o meu Excel e depois eu tenho que trabalhar esses dados. Aí eu tinha diário de obra que eu mandava imprimir, encadernar e preenchia. Aí tu via sujo de concreto, não sei o quê. Aí eu consegui um aplicativo de diário de obra, fiquei contente. E foi... Só que o que eu queria provocar é o seguinte, que essa ferramenta de diário de obra, ela conseguiu exatamente substituir a ferramenta que eu já tinha. Então, qual que é o meu preconceito? Não é porque eu sou cabeça dura e tal. É porque a gente está um pouco cansado de algumas coisas. Então você abre a internet lá e fala, cara, você é engenheiro civil? Vou falar para você. Você sofre com orçamento? Não sei o quê. O cara te vende uma ideia. Cara, você fala, sabe aquela coisa que parece operadora que te liga e você bloqueia? É quase isso. E aí, quando eu troquei o meu diário de obra impresso para um diário de obra digital, ele foi isso, acessível, e ele só substituiu o meu diário de obra. Ele não inventou nada, não tinha o drone lá que o Alexandre falou nada. Ele fez o meu diário de obra. Aí o meu cliente tem acesso, aí tem quem cria, eu não estou fazendo o marketing dele, estou falando que ele fez exatamente o que tinha naquilo. Então, nós dependemos de uma conscientização, e eu acho que a maneira mais fácil de implantar seria migrar. Pegar as ferramentas, que nem você falou, não adianta nada o cara criar uma expectativa que a ferramenta vai dar a solução. Se você já tem uma ferramenta, que nem hoje eu tenho, controle de produtividade, medição, diário de obra, relatório físico-financeiro, tudo isso aí é tudo Excel, tudo que a gente faz. Depende de uma alimentação, você não pode errar a fórmula, tem duas pessoas corrigindo e depois você tem que interpretar aqueles dados. Se você tem uma ferramenta que vai substituir isso e vai fazer isso de uma maneira mais automática, para mim vai funcionar super bem. Porque eu já estou com essa necessidade, já uso esse tipo de dados, e ter uma ferramenta nova, que é bem mais fácil de trabalhar, não tem como não me convencer. Isso é um ponto interessante, que você aí está pensando, né, no ponto de vista de conseguir entrar na empresa. Na construtora, o Diego pode concordar ou discordar de mim se eu estiver errado. Mas assim, aí são dois problemas diferentes para nós que queremos entrar, por exemplo, numa só construtora. Né? Primeiro de tudo, que é a barreira de entrada. Como a gente falou, existe mesmo essa dificuldade de conseguir convencer alguém que já faz um processo há 20 anos que de uma forma diferente vai ser melhor. Isso é a primeira barreira de entrada. Né?
A segunda barreira de entrada é justamente essa que você falou. As empresas têm sistemas, às vezes, internos ou terceirizados, que são um pouco mais precários, não tem tanta mobilidade daquilo que você pode fazer, mas você querer entrar com um produto novo, isso é uma dor que eu passo, inclusive, né, hoje em dia, na questão de vendas, é você entrar para substituir alguma coisa que já existe, que já vem funcionando também há alguns anos. Uma planilha do Excel, por exemplo, né? Eu lembro que lá no começo, uma das coisas que a gente sempre falava, né? Que a grande dificuldade de fazer a vistoria, acho que o Alexandre até pode concordar ou discordar disso, como o pessoal fazia tudo na mão, né, as fichas manuais mesmo, de complementação, o trabalho era, né, ter um vistoriador para vistoriar algo, perceber aquela falha, passar para o papel, aí outra pessoa pegar aquela falha que está no papel, passar para o Excel, outra pessoa pegar daquele Excel e trabalhar em cima daquela falha, né? Então você perde muito tempo com isso. E apesar de que, né, as construtoras elas trazem o tempo como uma moeda absolutamente inegociável dentro de um canteiro de obra, por exemplo, atacar esse tipo de ponto gera uma diferença, uma dificuldade muito grande, né? Porque você vai, ao mesmo tempo, tentar vender uma ferramenta que vai te facilitar em questão de tempo, vai melhorar o fluxo das informações na sua obra, mas ao mesmo tempo vai prejudicar, entre aspas, a empresa, pensando na dificuldade que ela vai ter de alterar todo o fluxo que ela já tem previamente, né? Então, existe um pouco dessas duas dificuldades aí, né? E até trazendo um ponto que vocês falaram, né? Sobre como que as empresas hoje em dia utilizam essa tecnologia, né? A gente está hoje em dia, com certeza, claramente, para mim, passando pela indústria 4.0, né? Que seria a quarta revolução industrial hoje para a gente, né? A primeira seria a questão da invenção da máquina a vapor, a segunda da eletricidade, a terceira a questão da internet, né? A entrada da internet ainda em meados dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Para mim, para sendo muito sincero, as construtoras ainda estão entre a terceira fase e agora pensando em partir para a quarta fase, que é justamente o empirismo das tecnologias, né? Como tecnologia sobre tecnologia, a microgestão, entre aspas, da utilização dessas tecnologias para dificuldades separadas, para dores separadas daquela construtora, podem trazer benefícios diretos para ela, né? Que é justamente esse ponto. E acho que agora, com o advento por exemplo, da inteligência artificial, que algumas empresas já estão trazendo essa questão, né, para dentro, para conseguir melhorar os fluxos, os processos também, isso vai facilitar ainda cada vez mais, né? Mas a questão é aquela que a gente fala desde o começo, né? Qual que é a nossa barreira de entrada, né? Qual que é a dificuldade que existe hoje em dia para uma construtora querer trazer para dentro, querer englobar uma nova tecnologia, querer se melhorar dessa forma, né? Mas eu enxergo assim, tem é um fato, né? Qualquer ferramenta que você usa, ou qualquer inovação que você usa, você consegue vender ela com mais facilidade se você estiver prometendo eliminar uma dor, né? O que eu vejo é que antigamente, né, e não, o antigamente nosso, o tempo está passando muito rápido, então antigamente era quase ontem, você tinha pessoas, né, profissionais nesta área de tecnologia, elaborando ferramentas, elaborando te vendendo, como o Vlad falou, um remédio para sua dor, só que eram profissionais de outras áreas, da área de tecnologia. Ele não entendia o nosso negócio, ele não entendia o nosso setor. E hoje você tem, como é o teu exemplo, né, um engenheiro que está trazendo isso. Então ele realmente sabe. Ele viveu o problema. Ele viveu o problema. Então ele consegue trazer. Isso tem mudado, né? Porque eu acredito assim, lógico, as novas gerações, você tem uma facilidade maior desse profissional da área do nosso setor de construção civil já ter essa familiaridade com ferramenta, com tecnologia, que antigamente não tinha, né? Desculpa, Diego, só um ponto aqui, pegando uma perna que você falou, Alexandre, você falou, essa última frase que você disse, que você trouxe, né? Às vezes, trazer essa tecnologia para dentro pode ser uma dificuldade. Mas, pensando no caso específico, você já tem uma construtora, né? Por exemplo. Quando você tinha a sua construtora, por exemplo, gerenciamento de projetos em folha de papel para você não era um problema. A dificuldade talvez seja essa. É como você conseguir convencer a construtora de que o que ela tem é de fato um problema ou não. Tá. Porque não é uma dor latente que não é uma dor escancarada, é uma dor oculta. Ela está entrelaçada nos custos que você tem no meio da obra e você não para fazer o cálculo daquilo ali, porque a construção ela tem uma margem muito grande e se acostumou a ter margens grandes ali
hoje já está bem menor, tá? Está Isso. diminuindo cada vez mais, mas se acostumou a ter margens para cobrir a ineficiência operacional. E desculpa discordar de você. Hoje, se eu tivesse tempo, muito mais tempo livre, eu acho que eu abriria uma empresa de curadoria de tecnologia. Só para dizer o que é gato e o que é lebre, porque Perfeito. é absurda a quantidade de processos manuais que continuam manuais numa tela digital. Para refletir sobre isso. Não, na Sim. verdade você está concordando comigo, porque eu justamente falei isso. E- Muitas abordagens que eu tive, Assim, era perfeito. isso. Era pegar e você ter o mesmo trabalho Só na que ferramenta dele. Deixou na- de ser na Excel telinha. para ser... Não, o X. conceito de discordando é quando você cita que é muito legal o diário de obra digital. O diário de obra legal para mim é o diário de obra que eu não preciso fazer. Que ele acontece. E aí vem a diferença Dentro do processo. Dentro do processo. Aí vem a diferença de criação de uma tecnologia ou de criação de uma inovação. Pegar o que já existe e jogar para o digital é muito fácil. O problema é que nós somos péssimos marqueteiros e a gente não sabe comunicar que o nosso produto ele faz algum trabalho diferente do modelo tradicional para um público que não está habituado a admitir que tem aquela dor. Se você não entende, nunca parou para pensar que você não precisa do papel, que rasga, molha, se perde, que você precisa da informação que está Que tá no papel. timbrada nele, você não vai no Google e falar solução tecnológica que substitui o papel. E se não há busca, não há compra. E se não há compra, a gente não tem que procurar o cliente, a gente tem que despertar o cliente. E aí vem um desafio muito grande de marketing para você fazer um reconhecimento de momento ali dentro da indústria e fazer a coisa acontecer. E tem um outro problema, que é o rebote do mercado que já existia. Indústrias tradicionais que falam, ele colocou um código QR para distribuir projeto, vou botar no meu também. E aí é o mesmo código QR, parece igual, mas nunca é, porque não tem nenhuma automatização. E aí vem os 3 pilares básicos aí para você analisar qualquer solução tecnológica, tá? Ela tem que catalogar os dados, que é o que todas fazem, mas ela tem que automatizar a tarefa manual. A gente não é robô para ficar fazendo atividade repetitiva, cadastrando RDO todo dia, controlando impresso todo dia, fazendo vistorias, mandando a pessoa fazer vistoria da mesma coisa que a gente já vistoriou uma semana atrás, com outra ótica, que não vai adiantar nada, porque você vai ter que equilibrar tudo de novo, vira um monte de pilha de papel em cima da sua mesa. Então, tudo que é repetitivo e tudo que poderia ser padronizado pode ser catalogado. Então, eu falei, o pilar 1, catalogar tudo. Pilar 2, automatizar tudo. E o 3, gerar insights e auxiliar a tomada de decisão. Conseguir pegar todas essas informações, que quando você abriu o podcast, você falou de dados, e dados não são informações. Esse é o ponto. Como é que eu pego esse tanto de dado que está no meu... Vou usar o exemplo do RDO. Como é que eu pego tudo que está no meu RDO, consigo usar uma inteligência para dizer, olha, hoje 70% do teu tempo desperdiçado está alocado nessas categorias aqui, é isso aqui que você faz que não te agrega valor, é isso aqui que mais te agrega valor. Então, fazer os dados trabalharem para você. Esse é o desafio que a gente tem hoje. Com esses 3 pilares, catalogar, automatizar e gerar insights, a gente consegue ter uma ferramenta completa. E hoje, essas ferramentas completas, que elas existem, tá? Elas competem com ferramentas que são as novas fichas analógicas no digital, vamos chamar assim. Entendi. Mas nós temos, assim, são alguns vícios do setor, né? Primeiro você comentou, eu não sei que eu tenho essa dor, né? Que é uma dor oculta. Sim. Às vezes eu até sei, mas nem quero ver. Então, aquele negócio, eu vou fazer exames, né? Fazer alguns exames, daí quando o médico pede aquele monte de exames, a primeira coisa que você fala assim, olha, quem procura acha. Então, eu não estou afim de saber que eu estou doente. Eu encontro muito essa resistência no mercado. No me contratar, tem empresas que não me contratam porque ele não quer saber. Sim. Você falou, eu estou confortável. Sim. Eu quero continuar com o problema de vista. Então, é uma dor que tem o mercado, que eu vejo que o nosso setor ele tem um resfriado, uma doença ali latente que é quase comum. Na outra, o que você fala é ter a ferramenta e saber utilizar a ferramenta. Um exemplo, nós fizemos lá no GT de pós-obra um trabalho que foi a pesquisa entre todas as construtoras que fazem parte do grupo de trabalho do pós-obra
das ferramentas que eles utilizam na área de assistência técnica. Então, elaborei um questionário, se não me engano, acho que tinham 14 ou 18 questões, e enviei para todos, e cada um dizia, olha, eu uso a ferramenta, nomeava a ferramenta que ele tinha, e atende ou não atende esse quesito. Então, dos 18 quesitos, eles iam falar, atende parcial ou não atende. O mais impressionante da pesquisa foi que a maioria das empresas utilizava a mesma ferramenta e nenhuma questão era igual à outra. As respostas eram totalmente diferentes. Daí você verificava assim, às vezes eu nem sabia que essa ferramenta poderia atender, mas ela atende. A outra não está atendendo, mas eu estou com dúvida porque ela não atende bem e eu complemento com outra. Então, é um negócio até de você... Eu comprei uma ferramenta, implementei a ferramenta, paguei uma fortuna no treinamento, né? Porque às vezes, infelizmente, o custo da ferramenta até é baixo, né? Sim. O caro é a implementação. Só que ela não está bem utilizada, né? Posso fazer uma pergunta até para o Diego aqui? Você sente, isso é algo que eu sinto da construção civil também, mas como ele tem mais experiência, a Construcode tem 5 vezes mais idade aí do que a Vistória, você sente também, assim como eu sinto, que na construção civil tem muito aquela questão da grama do vizinho é mais verde, né? No momento que o teu vizinho viu que a solução funcionou, e talvez seja até o caso específico do que você falou de várias fichas sendo marcadas de formas diferentes, falando exatamente da mesma empresa, né? Sim. Às vezes uma construtora viu, utilizou daquele sistema, outra falou, não, eu não tenho sistema, eu não faço no papel e na caneta. O sistema pode não auxiliar absolutamente nada. Pode digitalizar um processo que já existe, que também não vai ajudar em muita coisa. Sim. Mas por a outra empresa ter exatamente aquilo, eu não vou ficar para trás, vou participar disso também. Você sentiu isso na Construcode? Não? É muito comum. Basta ver a curva de crescimento. Quando chegar nos primeiros 50 clientes, foi um parto. Chegar dos 50 para os 500, para os 1.000, já foi muito mais leve ali o processo, né? Eu acho que o mercado ele precisa de bons exemplos para poder seguir. Vocês gravaram um podcast com o Davi, a gente estava conversando um pouco antes. E precisa de muita coragem para você ser ele adopta, né? Para você ser um dos primeiros a fazer, para implementar e comprar a briga ali e falar, não, eu vou fazer e vou correr o risco disso. E tem risco, porque tem que ser um risco controlado, mas tem que ter risco, porque se não tem risco, não tem inovação. Não tem graça fazer tudo. Se estiver dentro do quadradinho ali, não vai mudar nada, não vai mover ponteiro. Todo processo de crescimento tem uma dose de risco. Quando a gente chegou no Grupo Calas, a gente não chegou com 20, 30 obras, a gente chegou com 3. Olha, consegue fazer isso, consegue zerar, daqui para frente não tem mais projeto desatualizado em nenhum canteiro do Grupo Calas, beleza, testa lá em 3 obras. Consegue gerar indicadores, consegue melhorar a comunicação do processo todo, gerar uma comunicação cíclica entre escritório e canteiro, vamos para 13 canteiros. E aí ele vai soltando, aumentando o lastro de confiança à medida que a gente vai provando valor e entregando o resultado. E hoje a gente já passou de 100 obras digitalizadas só com o Grupo Calas. Isso num processo de 4, 5 anos de confiança. E depois do Davi, e a gente sempre cita ali o trabalho com o Davi, que foi um trabalho muito embrionário que a gente fez desde o início ali, acho que mais de 60% das construtoras que vieram de São Paulo já ouviram falar do case Calas ou foram lá inspecionar e me mostra como foi que vocês resolveram isso, o que é que essa molecada fez aqui com teus canteiros, o que é que eles estão inventando? Deixa eu entender. Então, assim, ter a referência causa um efeito manada. E principalmente nos grandes polos, né? A construção de São Paulo, se você parar para observar, ela tem um domínio ali de algumas marcas que você conquistou aquele miolo ali, você consegue muito mais facilmente alastrar aquele processo. É um mercado que, na parte de projetos, é dominado há muitos anos, mais de 20 anos, por 1, 2 marcas. E quando a gente chega trazendo uma solução diferente, propondo um processo diferente, que não pegue as planilhas do jeito que estão e joguem dentro do mesmo, de uma tela, mas que
faça com que o cliente reflita sobre os processos que ele está fazendo e o porquê que ele tem que fazer algumas atividades, porque na concepção da Consulcode não tem. O máximo de atividades automatizadas, elas acontecem de forma invisível, simplesmente acontece, controle de projeto, controle de revisão, tudo isso acontece automaticamente, geração de insights, e aí você vê que valeu a pena. Então a gente precisa dos grandes exemplos, dos early adopters, dos cases, para poder fazer acontecer. E aí vai, Boca a boca. A estratégia que a gente usa é ter um grande case, pelo menos um grande case em cada estado, que aí você consegue escalar isso muito forte. A própria OR em Salvador, o Grupo Civil em Salvador, Calas, Zetec, Cury, Mitre aqui em São Paulo, o pessoal da Paulo Otávio em Brasília, Cury no Rio de Janeiro. Cury do Rio de Janeiro. Então a gente consegue implantar grandes cases em cada centro, isso vira nosso cartão postal. Eu te ajudo a gerar resultado, você me ajuda a crescer no mercado. Acho que é uma parceria de Mas isso é tão verdade que quando a gente entrevistou, a gente até comentou que quando a gente falou que ia encerrar, ele falou, não, mas já... E eu também, porque eu tinha lido o enredo e tinha visto o trecho que falava de vocês. Legal. E a gente estava terminando sem falar disso. Na hora que falou, o Alexandre falou, vamos encerrar, ele falou, não, mas já... Não, mas peraí, eu preciso falar de uma coisa. Isso aqui que vocês fazem, como é que funciona esse negócio? Como é que você controla? E como é que vocês informatizaram e tal? Então é muito verdade. Eu, ao ler o que a Carla estava fazendo, eu me interessei pra caramba. Imagino que outras consultoras também. E para dar o meu raio-x do mercado, que pode ajudar ou não vocês, que é o seguinte, que nem o meu diário de obra, você falou, para você é uma evolução, para mim nem é tanto. Por quê? Porque existe uma limitação do que a gente conhece. Sim. Eu, há pouco tempo atrás, fazia orçamento, quando estava acabando, bati o pé no estabilizador, desligava o computador e perdia tudo. É verdade. Aí hoje, eu faço o meu orçamento, não tem mais estabilizador, e se cai a rede alguma coisa, fica na nuvem lá, quando eu entro tem uma atualização máxima, que eu perdi foi 1 ou 2 minutos. E eu comemoro, pô, que evolução. Aí você vai falar, pô, isso aí tá 15 anos atrasado. Eu acho que tá super legal. Não, Sim. bacana. Eu trabalhei numa grande obra, eu vou evitar citar, em 2007 ou 2008. E a gente pegava o isométrico, vinha pilhas assim, ó, de isométrico de tubulação. E a gente tinha que cadastrar isométrico. Então, é curva 45, bitola tal, material tal. Ia fazendo. A chance de erro era enorme. Imagina, sim. Essa era a compatibilização. 2007, então tem pouco tempo. E, há menos tempo ainda, coisa de 5, 10 anos, numa obra de orçamento de 1 bi, a gente fez metade da obra com controle financeiro da obra no Excel. Fazia a medição, entregava, alguém alimentava um Excel e não sei o quê. Tanto que deu vários problemas. Até entrar um sistema e aí a parte financeira passou a ser automatizada. Depois teve BIM e tal. Aí ficou compatível com o orçamento top. Mas grande parte da obra nós fizemos tudo no Excel. E há 5, 10 anos. E então, a dificuldade é o que a gente acha que já é muito legal e os preconceitos, sim, que sempre tem, assim sim. Como... Até hoje, para eu convencer um cliente de que a impermeabilização do banheiro dele não vai ser feita com manta asfáltica, porque tem um produto mais leve, mais eficiente, mais rápido, mais seco, cara, você não sabe. Toda vez, mas não é com manta, não é aquele negócio que o cara passa fogo e derrete. Então. Não, do seu banheiro não precisa. Mas aqui tem um negócio interessante. Eu recebi um material de um dos grupos que eu participo da Fundação Dom Cabral e sobre a inteligência artificial no auxílio para os conselheiros administrativos, né? Perfeito. Então, você entender um pouquinho na parte da indústria como que você pode implementar ou até sugerir a implementação na companhia. E daí tem um mapa demonstrando o início, e eles mapearam quando foi a primeira vez que se falaram em algo que seria a inteligência artificial. Em 1956. Aí você fala, meu Deus do céu. Então, realmente, às vezes você acha que está demorando, que está atrasado, mas não é. Tem os times de entendimento, de implementação. Às vezes você faz um teste e não dá certo.
O problema que eu acho assim do nosso setor é que nós temos uma característica do setor. Tem uma falha. A primeira coisa que você faz é buscar culpado da falha. Né? Então, quem é o culpado? E daí você geralmente culpa o que está mais fácil e o que está mais longe de você. Então, um exemplo. Nós temos um trabalho na empresa que é fazer o estudo de causa raiz de cada chamado de assistência técnica. Então, quando você joga isso pro profissional, né, que está ali no front, ele já, de cara, mão de obra. Se não for mão de obra, é material. Porque é fácil. Você culpar a mão de obra e culpar o material da falha é muito fácil. Agora, realmente fazer um estudo e verificar que a falha poderia ter sido do projeto, que a falha poderia ter sido da gestão, né? Porque contratei o projeto errado, não fiz a compatibilização correta, não verifiquei a descrição, o memorial descritivo do projeto, onde ali realmente o material que era para ser comprado não era aquele, só que aquele é mais caro, então você tomou a decisão de comprar o mais barato. Isso daí dá uma dor que eu não quero sentir. Então, eu prefiro nem ter essa informação. Então, o que eu sinto é que, às vezes, algumas ferramentas, que é o que você falou, que é o ideal, eu não só dar eficiência, né, aumentar a produtividade, como eu gerar uma informação que eu possa retroalimentar a minha companhia. Isso é muito bacana, só que, às vezes, a empresa não quer essa informação. Eu diria que ela não quer quando já é tarde demais. Tá. Se eu te antecipar essa informação, você vai querer, porque o prejuízo não foi gerado ainda. É isso, antecipar a informação, mas tem aquela máxima nossa do tipo, eu me culpo por não ter esse conhecimento, porque eu deveria ter. Então, essa informação você vai antecipar de um projeto futuro, mas você está mostrando que eu não fiz o correto nesse Essa é a mágica da Vistora. É aí que eu vou passar o bastão aqui, Gabriel, para você, mas eu queria dizer o seguinte: o que a gente aprendeu nesses 5 anos de ConstruCode foi o seguinte: não adianta nada eu melhorar o processo construtivo se a qualidade do que se espera do meu trabalho não está bem definida. A gente tem hoje obras de uma mesma construtora que tem padrões do mesmo padrão construtivo com padrões de qualidade diferentes de entrega, que tem uma variação muito grande entre a equipe que está executando, qualidade do material que está sendo entregue. Então, assim, tudo isso varia muito. E para conseguir ter indicadores que nos façam evoluir, mover o ponteiro ali da indústria da construção, a gente precisa, o primeiro de tudo, é padronizar. Você vai fazer qualquer coisa que você for fazer na vida. Primeiro de tudo, você tem que limitar o marco zero e determinar as diretrizes. Hoje a gente não tem diretrizes claras para o modelo construtivo, porque tem variação na mão de obra, variação na qualidade do material. Então, quando a gente identificou isso, falou, cara, não adianta eu gerar valor para o mestre, para o engenheiro, para o projetista, eu tenho que gerar valor para a diretoria. Eu tenho que chegar lá na ponta e mostrar, olha, esse é o padrão, é o benchmark de mercado. Hoje, a qualidade construtiva desse item é isso aqui. Busque chegar nisso aqui que você já está na média, acima disso você já está acima da média. Como é que eu crio esses indicadores, esses niveladores, e chego para uma indústria inteira e falo, todo mundo concorda com isso aqui? Todo mundo assina embaixo disso aqui? É um desafio gigantesco. E aí vem a inovação como a única chance de se conseguir as coisas, e não como mais uma forma de se fazer o que eu já venho fazendo no tradicional. Quando a gente lançou um produto dentro de casa, e a gente viu que a gente não era capaz de, na operação atual, dar conta desse produto, que era um produto de vistorias e inspeções de qualidade. E a gente notou que dentro do processo que a ConstruCode fazia de distribuição de projeto ia virar uma ferramenta muito robusta, muito complexa. Para implantar isso ia dar muito trabalho. É um canhão para matar o passarinho. Exatamente. E talvez eu não fosse o atirador certo para estar nesse canhão. E aí que aparece o Gabriel aqui no jogo. A Vistora é uma ferramenta fantástica. Eu acho que o que a gente criou ali é algo que vai de fato disruptar muito mais do que o que a ConstruCode conseguiu disruptar até agora, inclusive. Porque ela consegue padronizar a construção sobre uma diretriz única
e sem criar gargalos para poder fazer isso. O processo construtivo que a gente criou, onde os códigos QR da Construcode tiravam informações para construir, o Gabriel inverteu a lógica. Ele conseguiu trazer uma ideia onde eu imputo informação via código QR daquele apartamento e tudo que é imputado não vem através de uma vistoria aberta, onde eu digo tudo que eu estou vendo, porque eu posso ver uma coisa, você pode ver outra. É a mancha na parede, né? Uma mancha na parede. Mas tem uma coisa assim, é interessante, mas a gente tem que entender, e eu acho que às vezes fica difícil do mercado entender, que nós temos limitações. Perfeito. E o nosso produto tem limitações. E às vezes fica difícil da pessoa que está ali como dono do produto, né, produzindo, aceitar essas limitações. Não, porque eu tenho que aceitar as limitações do meu cliente. Mas não é do seu cliente, é as suas limitações. Então, eu até quando eu era construtor, eu cheguei a ponto de chegar uma vez numa reunião com a Caixa Econômica Federal e falar assim, olha, eu vou escrever no manual do proprietário que isso aqui é um produto artesanal feito à mão. Não foi feito por uma indústria. Vão haver erros. Exatamente. Então, tem erros? Tem. Tem limitações? Tem. Porque o pessoal ia algumas coisas que são óbvias, mas não são. Então, exemplo, eu chego em alguns clientes e falo, olha, nós vamos aplicar o teu processo, né, como eu falei, Gabriel, do cliente. Então, qual é o teu checklist? Meu checklist é esse daqui. Eu não questiono o checklist do meu cliente. O que eu questiono ele é se ele é compatível com as fichas de verificação de serviço dele. Eu falei, daí o cliente fala, como assim? Eu falei assim, você usou um limite, né, uma tolerância no seu serviço com o seu empreiteiro, porque você entende que o material que está sendo utilizado, a qualidade do material, a qualidade da sua mão de obra, o preço que você vendeu, todo o seu entendimento está aqui. Então, você gerou uma tolerância do seu serviço, certo? Ele falou, certo. Só que você não está gerando a mesma tolerância para o seu cliente. Para o seu cliente, você, inclusive, está dizendo para o seu cliente que o produto é perfeito. Você verifica isso? Sim, sim. Mas a questão é que, acho que na ponta final, que é o cliente final recebendo, no momento que ele vê que existiu ali como você falou, né, um vão, por exemplo, né, entre a esquadria de alumínio e a parede, por exemplo, ele não vai parar para olhar no manual do proprietário para ver que se aquele produto foi feito à mão e ele pode impactar em erros. Ele quer aquele problema resolvido. Assim, o que eu sinto, assim, primeiro falta um entendimento da qualidade do produto e essa informação chegar para o seu cliente, para o cliente final. Falou assim, olha, você realmente comprou esse produto e é esse produto que eu estou te entregando. Ponto. Né? A outra, que é o Ceuto fala muito que a gente dá tiro no pé. É bom pra caramba para dar tiro no pé. Você faz um stand de vendas, um apartamento modelo, que não é a realidade do seu produto. Sim. Tá muito, não é que maquei a noiva ali, mas o casamento vai ser... Então, depois que a menina lava o rosto e fala Jesus, né? Mas não é todo o setor que faz isso? Coloca assim, imagem meramente ilustrativa. Mas mas é numa situação de diferenças absurdas. Você tem aquela que você falou, o vão entre a esquadria e a parede. Pô, é o produto, existe um vão ali. Agora, o problema é que no stand de venda não tinha nem a esquadria para mostrar o vão. Então, realmente, eu não aceito o vão. Não tinha onde que eu comprei. Sim. Então, é um negócio complicado. Se você não mostra a realidade nua e crua, depois não adianta você reclamar e falar que, putz, o meu cliente é um chato. Ele trouxe um perito para receber e o perito é um chato. Cara, o perito é um profissional. Se você chegar e deixar claro para ele, por exemplo, um item interessante. O pessoal reclama muito que na hora da vistoria existem empresas que ensinam como você
receber um produto, né? Então, olha, verifique isso, aquilo outro. Existem empresas que até alugam kit de ferramentas para você receber o produto. Agora, a construtora, você concorda que o produto é meu? Ele foi executado com um kit de ferramentas da obra, que tem um controle de qualidade meu. Por que eu não forneço o kit para o meu cliente? Assim, a ferramenta que você vai utilizar é essa aqui. Não me venha com celular, aplicativo de celular para verificar volume, de barulho, ruído. Não, o cara põe o celular e tá vendo o nível. Fala assim, calma. Tá com medo? Sabe, o negócio é complicado. Sim. A gente pensou nisso lá no começo, né? A grande dificuldade, né, no começo da Vistória, só para vocês entenderem como é que foi o processo de estruturação, né? Não esquece, você tem que explicar o que você está fazendo na construção civil. Eu vou dar 2 passos para trás e eu vou abordar esse assunto. Eu vou abordar esse assunto daqui a pouco, então. Como que eu surgi, né? Como que eu vim para esse mundo, né? Como vocês sabem, eu era advogado, vocês sabem, eu era advogado. Eu sou ainda, né? Sou advogado. Trabalhava até então num grande escritório de advocacia, um dos maiores do país, né, na área de mercado financeiro e capitais. E também tive certa experiência ali com startups, sempre tive muito interesse. Abri minha primeira startup quando eu fazia ainda a faculdade de economia no INSPER, né, Instituto de Pesquisa e Ensino. E por uma série de motivos ali, eu não estava exatamente me adequando ao trabalho de mercado de capitais, por conta do fluxo que era, enfim. E resolvi sair, né, do escritório, né. Como eu já tinha muito interesse em ir para a área de startups, etc., eu fui atrás de alguns escritórios especializados em startups. E aí chegou o Davi e falou para mim, pô, olha essa notícia aqui, acho que era da Veja, né, Diego? Era da Veja? Acho que era da Folha. Da Folha. Ou era Valor Econômico, ou era Folha, alguma coisa assim. Um artigo? Um artigo da Folha falando, os próximos unicórnios do Brasil, né? E um deles era justamente a Construcode, né? Falando o Construcode é um dos próximos unicórnios, pode ser um dos próximos unicórnios, etc. Tá crescendo muito, tudo mais. A esperança é a última que morre. Tamo aí. E o Davi falou, ele falou, né, pô, conheço o dono, vou te passar o contato, mandar uma mensagem para ele, talvez aí, como eles vão ser um unicórnio aí futuramente, talvez eles precisem de alguém para fazer a parte de relacionamento com investidores, né, o famoso RI. E fui pro Diego, literalmente, mandei a mensagem pro Diego, justamente procurando uma vaga de RI dentro do que eles tinham como empresa, né? Tá. Se você quiser, Diego, conta um pouquinho do seu lado também. Foi interessante. O Davi é um querido, né? Virou um amigo ali. E o Davi me avisa que o Gabriel queria entender um pouco mais desse mercado de startups, ele tá indo para aí. Vai passar uma semana aí. Eu falei, puta merda. O que eu vou fazer, cara? Com esse cara. Olhei minha agenda, eu falei, tá, o que eu vou encaixar aqui? O que eu vou fazer com o advogado? Só que o Gabriel ele me surpreendeu porque ele tinha é o advogado menos advogado que eu já vi na minha vida, assim. Tem a lábia de falar em público, o poder da oratória, mas ele tem um posicionamento muito contundente ali. Ele começou a olhar o que a gente tinha de produto e viu valor em algumas coisas. E o grau de absorção de conhecimento que ele me apresentou com um mês que eu apresentei tudo para ele foi absurdo. O Gabriel sabe tudo de legislação para vistorias, a nova norma que saiu. Ele absorveu o conteúdo de uma forma e começou a dominar o conhecimento de uma forma que eu entendi que ele estava muito mais preparado para assumir ali a cadeira da Vistória, para tocar o projeto do que eu, inclusive. E aí foi assim que a gente começou essa visão, até porque eu tenho uma visão onde eu quero investir em alguns negócios, eu preciso ter boas pessoas ali ao meu lado para poder tocar isso tudo e fazer isso tudo acontecer. E quando ele trouxe essa ideia, ele literalmente inverteu totalmente a lógica do que a gente estava pensando e trouxe uma proposta muito interessante para a gente. É o que você falou, eu não quero ter... Vou pedir para você falar brevemente qual é a ideia, qual foi Gabriel? A ideia? Tá. Mas a ideia é que o cliente não precise ter a ferramenta dele. Que a Vistória, que é um código QR que vai estar na porta do apartamento que ele está recebendo, vai dar para ele todo o amparo para que ele tenha clareza que o imóvel que ele comprou é um imóvel de qualidade, sobre a mesma ótica que ela deu clareza que o imóvel que a construtora entregou é um imóvel de qualidade. Comparado, inclusive, com outras construtoras que estão entregando imóveis do mesmo padrão construtivo que ele. Mas é interessante que você traduza a transparência. O que eu fiz e o que eu estou te entregando. Sim, né? Sim. É algo interessante do mercado. Eu provoquei você, Gabriel, porque
Na nossa geração, né, passada aqui, era praticamente um pecado você mudar de área. Sim. Sabe? É aquele negócio. Eu me formei engenheiro, imagina se eu não for trabalhar na engenharia, que absurdo, não sei o quê. Então, isso é interessante para quebrar esse tabu, porque eu sinceramente, eu acho que você com 16 anos de idade não tem maturidade suficiente para escolher uma carreira. Concordo 100%. Você entendeu? E às vezes muitos são medíocres na carreira, não porque ele é um profissional medíocre, mas é que ele está na carreira errada. Eu fui levado para a engenharia civil muito engraçado. Eu fazia ginásio e eu era artista plástico. Uhum. Eu pintava quadros, sabe? Pintar praça, sabe? A gente reunia vários artistas e iam pintar uma praça, cada um pintava um mural. Era um doido. E daí chegou assim no momento que eu ia fazer o colegial, e eu fui escolhendo algumas escolas e teve uma que eu falei, nossa, que legal, tem desenho. Essa matéria tem desenho, né? Essa área. Putz, não sabia o que aguardava. Desenho técnico. Mas era desenho técnico, era edificações. Daí eu entrei, passei, comecei a fazer. Nossa, não tem nada a ver. Cadê a pintura, não sei o quê? Falei, não, isso aqui é edificações, é desenho para você se formar praticamente um arquiteto, né? Um projetista. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Só que peguei gosto. Daí peguei gosto por projeto. Então eu já tinha alinhado para arquitetura. Uhum. Daí arrumei um estágio. Daí fui trabalhar, na época chamava Caemo, lá em Osasco, que é a Sabesp, né? E comecei a ter contato com obra, com os operários. Peguei o gosto pela engenharia civil. Então, não é que eu estava maduro o suficiente para escolher engenharia civil, mas eu passei por algumas experiências, sem querer, às vezes, que me levou para essa área. Então, eu te provoquei na brincadeira porque eu acho até, na minha geração, ver você com muita coragem de você sair, é o que você falou, você estava muito bem colocado. Sim. Né, no maior escritório de advocacia do país e saiu. E parabéns pro Davi de não ter te dado uma surra, né? Porque isso é do pai, né? Falou assim, o que você tá fazendo? Ele sempre me quis na engenharia, foi por isso. Mas esse é um ponto muito interessante. Realmente existe, de fato, esse não vou dizer que é preconceito, mas utilizando por não ter uma palavra melhor no momento, né? Existe, de fato, esse preconceito com pessoas que mudam, resolvem mudar com 30, 40, 50 anos de carreira, né? Sim. Mas acho que hoje em dia isso está se tornando cada vez mais normal, né? Graças a Deus. A gente fala um negócio que assim, né? Quem é de produto não precisa ser formado em produto, não existe um curso de produto, né? A pessoa tem que entender, tem que ter interesse de ir atrás para tentar aprender e segue da vida dessa forma, né? Eu não tenho o menor conhecimento de TI, eu falo, né? Hoje em dia estou tocando uma empresa de tecnologia, hoje a gente está com 14, 15 pessoas na equipe, né? Tocando em empresa de tecnologia sem entender como se faz um código, né? Sem nunca ter trabalhado em produto na minha vida, né? Basicamente, foi o desenho da ideia inicial que eu fiz 100% junto com o Diego e com o Leandro, que é o nosso outro sócio também. E a partir disso, com um produto já pré-estruturado, a POC estruturada no mercado, um MVP funcional, né? A gente começou a estruturar, mas aí parte muito daquilo que a gente fala de coragem, né? De você querer abrir mão do que é seguro para tentar investir em algo que, de fato, pode ser um tiro nas costas, né? Tem uma frase que é engraçada, que o louco e o corajoso só muda o final, só o final que é diferente, né? A diferença é o final só, então... Da história, mas o início é igual, né? Exatamente, o caminho eu tô trilhando nesse momento, né? Se der errado lá na frente, como tudo pode dar errado, pode surgir uma tecnologia melhor, né? Ainda mais hoje em dia que a gente tá vivendo numa exponencialidade incrível de novas tecnologias surgindo todo dia. Há 4 anos atrás não existia chat GPT. Imagina. Não existia chat, nem se pensava. Até menos, né? 2, 3 anos atrás não existia inteligência artificial, não existia isso pra gente, era coisa de filme, de Exterminador do Futuro, né? Isso
De 2 anos para cá, a gente vê qual que é a nossa realidade hoje em dia, né? A gente trabalha hoje em dia com o ícone de ChatGPT aberto no computador, quando não se tem, né, próprias tecnologias de inteligência artificial, como é o Copilot, por exemplo, já presentes no seu próprio computador, no seu celular, etc. Sim. Então, hoje a gente tem isso, além de que temos ofertas também de funcionalidades diferentes dentro de um próprio mercado. Hoje o engenheiro, e o êxodo dos engenheiros para o mercado financeiro de capitais começou há 10 anos atrás, né? Isso é um problema, inclusive, para a própria engenharia. Não, na verdade, ó, começou bem. Na minha época, o grande concorrente da construção civil era o sistema financeiro. Porque você vivia, engenheiro aguenta mais pressão. Tinha sim, é impressionante, né? Só que hoje em dia você tem um engenheiro que é de produção, por exemplo, né? Vou usar o exemplo de engenheiro de produção, que consegue trabalhar em absolutamente qualquer tipo de área, né? Porque existe essa possibilidade. Um engenheiro civil hoje em dia que consegue ir para tecnologia, se parte muito da cabeça da pessoa, eu acho, né? Da forma com que ela entende, como ela vê o mundo, como ela vê o mercado, para entender ali se vale a pena para ela ou não tentar se encaixar dentro de certos gaps que existem ali, de certas colunas que estão livres, para poderem ser, né, utilizadas aí de forma de empreendedorismo, de forma de melhoria de tecnologia e assim por diante. Como é o caso da ConstruCode, folha de papel, como é o caso da Vistora, também com folha de papel, mas a dificuldade de fazer as informações e assim por diante. Isso é bem interessante. Quando eu olho minha equipe lá, eu não... Depois de um bom tempo, eu me lembrei que eu não estava perguntando qual era a formação acadêmica nas entrevistas. Você acredita nisso? Olha. Porque eu me passei. Literalmente me passei. Eu olho para o time, eu vejo biomédicos, vejo arquitetos, administradores, advogados. É um mix de cultura ali dentro, e eu acho que está todo mundo em volta de um problema, e o problema é muito claro, não precisa ser um gênio para entender o problema que acontece dentro da construção. É um problema de comunicação que reflete sobre todo o resto. Então, quando a pessoa quer colaborar e quer atuar no mercado novo, e ela tem o posicionamento, o mindset, o estilo de trabalho que uma startup exige, ela é super bem-vinda. Não necessariamente a gente está indo buscar engenheiros. Eu vou te dizer até o inverso. Às vezes eu não estou buscando engenheiro, porque ele vem enviesado. A gente está buscando alguém com uma visão muito mais de comunicação do que de construção. Mas eu acho que essa é a verdadeira diversidade. Claro. Sim. Entendeu? Isso é diversidade, né? De você ter, porque você tem diferentes visões, né? Eu lembro na GV, quando eu fiz o MBA lá, que o professor de economia fala assim, é impressionante, eu tenho que dar uma aula para vocês, que é a mesma aula que eu dou para um grupo de médicos, para um grupo de economistas e para um grupo de engenheiros. É a mesma aula, só que é totalmente diferente. Vocês têm uma forma de pensar, o economista tem uma forma de pensar, o médico tem outra forma de pensar, o economista tem que contar história, eu tenho que falar... senão ele não vai engolir a minha aula. O engenheiro, eu começo a falar, ele fala assim, vai logo, onde você quer chegar, entendeu? Sim. Então e essa diversidade numa companhia traz muito benefício, porque você se questiona o tempo inteiro, que Sim. é o que eu falei, na parte da TI, né? O que eu sentia falta antigamente era assim, muitas empresas ofertando um produto para um setor sem conhecer o setor. Uhum. Daí realmente não tem match, né? Esse perdão, Diego. Não, só um ponto, né? Não há especialistas sobre o que ainda não existe. Exato. Para você ser especialista do futuro, a visão tem que substituir os anos de experiência. E é aí que se formam essas novas lideranças. Por isso você vê um moleque de 18 anos, multimilionário, porque ele conseguiu ter uma visão sobre algo que não existia e ele virou o especialista naquilo. Não importa a idade dele, não importa quanto tempo que ele está dentro daquilo. Foi ele que encontrou aquele caminho e foi ele que desenvolveu aquilo. Então, trazer a visão à frente do tempo de experiência gera um choque tremendo. Gera uma confusão absurda dentro das empresas, porque o cara que está ali há 20, 30 anos batalhando ali para fazer o plano de carreira dele, vê um moleque que entrou agora voando e passar na frente. E isso gera um problema para ser administrado, porque o conflito de gerações vem daí, né? As novas gerações elas não querem permanecer longos períodos ali para conquistar ali o seu espaço, porque elas querem experimentar algumas coisas. E aí eu reflito muito sobre o meu passado também, né? Eu tenho que observar meu histórico de trabalho. No início, quando eu estava lá com meus 18, 19 anos, eu era
pingado. Eu passava 6 meses em um lugar, estava saindo, ia para outro, e não existia essa geração de essa ansiedade geracional. Era porque eu não me encontrava mesmo. E quanto tempo eu vivi achando que isso era um problema e me julgando porque isso era um problema? Isso foi o que eu precisava ter para formar as capacidades que eu tenho hoje para gerir um negócio que não existe, que é um negócio que a gente criou, algo novo. Se eu não tivesse passado por isso tudo, é o que a gente estava conversando ali no corredor, né? Qual foi a última vez que você usou Bhaskara? Nossa. Agora, qual foi a última vez que você usou oratória, liderança, planejamento? Nada do que está sendo ensinado nas universidades está sendo cobrado depois que você se forma ali no dia a dia. Isso é a minha preocupação para as novas gerações. Você precisa ter uma visão sobre o que você vai buscar construir para gerar impacto. Eu acho que o que convenceu o Gabriel a tomar a decisão de pivotar a carreira dele foi a capacidade de gerar impacto. Quantas unidades vistoriadas a Vistória tem hoje, Gabriel? A gente está hoje em dia batendo 55 mil unidades em 1 ano e meio, né? Já entregamos mais de, acho que 14 ou 15 mil nesse último ano. Então a gente está num fluxo de crescimento enorme, sendo que eu nunca tinha ido numa obra, né, até então. Então, assim, é entender a dor e conseguir aplicar, né? Um advogado garantindo a qualidade de 55 mil lares com 1 ano e meio de trabalho. Isso é impacto. Parabéns. Entende que essa mudança ela é incitada e a gente tem que acreditar que isso é os nossos motores que constroem novos caminhos ali, né? Senão a gente vai ficar de novo como empresas tradicionais, achando que a gente é dono da verdade, dono do mercado, e operando como empresas tradicionais até chegar um aventureiro e disruptar nossa indústria e desempregar todo mundo. Então, acho que está na hora da gente começar a provocar. Eu participo bastante de eventos e de tudo, com um olhar... Não estou nem aí se vão comprar, não vão comprar na licença de produto. Eu acho que o produto fala por si só, eles vão se desenvolvendo sozinhos, mas eu acho que o papel da gente aqui é abrir os olhos para o tanto de oportunidade que tem para um engenheiro, para um arquiteto, para um médico, para um biomédico, para quem for. Eu acho que o mercado está novo. Você pode escolher hoje coisas que você não podia antigamente. Perfeito. Se a gente pega um negócio tão simples, usando até de outros mercados, né? A ideia se a gente pega próprio Instagram, por exemplo, uma rede social, que é basicamente a postagem de fotos ou de vídeos curtos, faz sucesso pra caramba. Então existe a possibilidade de você conseguir trazer ferramentas simples que resolvam problemas, né? Do seu dia a dia, do seu trabalho, enfim. Existe essa possibilidade, né? A gente conseguir entender. Mas aí parte justamente do entendimento de dores, né? Entender onde está, como resolver e principalmente se vale a pena pessoalmente para você entrar nesse mar para conseguir trabalhar. A própria construção civil, hoje em dia, é um dos mercados que provavelmente tem mais... Existe, né? Eu também eu acho... Oportunidades, né? Oportunidades, mas eu acho, inclusive, a construção civil e a área médica também. Existem possibilidades gigantescas para você conseguir trabalhar, né? Hoje em dia, nesse tipo, para você conseguir desenvolver novas tecnologias, resolver dores a partir disso, né? Por que você não tem, até chutando alto, um Uber hoje em dia dos médicos, né? Para você encontrar médicos de uma forma fácil? Ou porque você não tem um streaming que você liga a todos os planos de saúde que existe para você conseguir localizar um médico com avaliações boas para você conseguir ir atrás, né? Contratar internet. Tente contratar uma internet para sua casa, você vai ver o perrengue que é. Então. Exatamente. Mas olha, eu acho que a gente falou bastante de tecnologia, mas um recado que eu acho super importante e vocês conseguiram passar é a atratividade para o nosso, né, pro futuro, as nossas gerações. Que só tem um que daqui a pouco vai ser pai, né? Mas os outros são a Beth já tá lá, né? Aquecendo os motores. Então a gente tá, né, pedindo, né, vendo como faz para ter essa atratividade, né? O setor, ele pode aquilo, ele não é atrativo, porém ele é atrativo pelas oportunidades que ele gera, né? Eu não sei se eu concordo hoje em dia tanto assim com isso, tá? Ele gera muita oportunidade de fato. Hoje em dia, ainda mais com a falta da mão de obra que existe, que vai continuar acontecendo, né? Mas acho que a forma de atratividade de fato, né, só vai se partir a partir de 2 momentos principais, que é, de fato, as construtoras abraçarem a tecnologia, abraçarem o novo, que vem mudando isso, né? Como eu estava falando aqui, a questão da gente conseguir fazer, entre aspas, a revolução industrial, a terceira revolução industrial na construção civil, que é trazer a internet para dentro, né, para conseguir trabalhar sobre isso.
mas principalmente mudanças, assim, até abordando outro assunto que não voltado à tecnologia, mas mudanças legislativas para fazer com que o próprio processo de construção não seja tão moroso, né? Sim. Por exemplo, né? Por que a China hoje em dia, se você pega na China, eles já estão já num nível de conseguir, não sei se vocês já viram, né? Fazer uma mudança de um prédio, literalmente você trazer um prédio de um ponto A e levar para um ponto B, né? Você conseguir construir um conjunto habitacional de 1.000 apartamentos em uma semana, até menos, né? Só que hoje não, né? A gente tem uma legislação hoje em dia que é muito atrasada, que não está acompanhando o novo, não acompanha as novas tecnologias, impostos muito altos, por exemplo, até trazendo aqui a questão da construção modular, né? Que poderia, por exemplo, ser um dos pontos que traria mais atratividade para o setor da construção civil, mas que não se utiliza, né? Por quê? Porque a gente tem hoje em dia um sistema burocrático muito travado. É muito difícil você inovar hoje em dia, né? Hoje, né, se a gente pega, por exemplo, né, a abertura de uma empresa, falam, puxa, é super fácil abrir uma empresa. É super fácil abrir uma empresa. Mas vai pagar o imposto da empresa no final do ano para ver se é super fácil você conseguir manter a empresa aberta, né? Existem certas dificuldades. E hoje em dia, o jovem que está entrando no mercado, ele não quer mais ficar, com todo respeito, não quer ficar carregando o saco de cimento debaixo do sol. O que ele quer fazer hoje em dia para ele ganhar os 3, 4 mil reais trabalhando numa obra, ele consegue fazer sendo Uber, por exemplo, né? Então, trabalhando no ar-condicionado, dentro de um carro. Então, existe opções que substituem muito bem a base da construção civil hoje em dia, né? Mas... aí você perguntou quando que a construção civil evolui. Evolui quando a água bate no pescoço. Perfeito. Quando bateu na pandemia, quando bateu na Lava Jato. Então, assim, tem momentos que há saltos de evolução. O próximo salto de evolução, eu diria que o primeiro que eu vivi, foi a época da Lava Jato, onde houve um reposicionamento, uma dança das cadeiras ali. Quem era grande saiu do jogo, as gigantes. Pelo menos temporariamente, as médias viraram grandes e as pequenas tiveram que ser média. E aí olharam para dentro e falaram, beleza, como é que agora a gente que construía 1 a 2 obras por vez, eu construo 10? Tecnologia. E aí a gente conseguiu entrar em alguns cenários. E isso aconteceu na época da Lava Jato. Fazer reunião, quantas vezes eu tive que fazer reunião Lembra da época dos patinetes ali na Berrini? Nossa. Eu conseguia fazer 4 reuniões por dia com aqueles patinetes. Eu era feliz com aqueles, adorava patinete. Adorava. E reunião virtual. Me achava. Pra você ter ideia. E reunião virtual era um absurdo na época, né? Não, exato. imagina. Reunião absurdo. Não por tinha, meets, não aceitava. Você Nossa. tomava seu chá de espera na cadeirinha ali, com a secretária, cafezinho e balinha, até que o cara te atendia e aí você fazia ali o seu processo. Hoje, cada atendente fazendo 8 reuniões por dia, 10 reuniões por dia, olha lá. Então, assim, mudou muito. Mas não mudou porque quiseram mudar. Mudou porque tinham que mudar. Porque na pandemia não tinha muito o que fazer. É verdade. E aí vem o quão as soluções são cruciais, elas não são opcionais. Eu recebi uma ligação de uma construtora no iniciozinho da pandemia, né? E falou, pô, Diego, a gente está cortando os custos, a gente não sabe se o governo vai liberar as obras e todas as ferramentas foram cortadas. Me explica como é que você vai distribuir projeto no meio da pandemia com um vírus de contato solto por aí. Você vai vai imprimir tudo de novo, vai dar na mão de todo mundo e vão ficar trocando folha de papel dentro da obra? Aí o cara parou para pensar e falou, putz, verdade. Não, fica vocês. Aí eu falei, pô, entende que você tem que ser a possibilidade, não uma possibilidade? Mas é entender a dor, né? Exato. Você entendeu o lado do cara, eu entendo o seu lado, mas a dor vai ser maior. Eu acho que ficou bem nítido aqui o que a gente... Que sentir a dor nem sempre vem do especialista, de fato. É alguém que nem você falou, pode ser um jovem de 18 anos ou um advogado na construção civil. É quem consiga enxergar e fazer de uma maneira diferente, mais eficiente, né? Sim. E que a gente está num processo... não sei, não sou especialista para falar se é um processo, se vai durar, se não vai... Mas a gente tem uma dificuldade ainda de aceitação da tecnologia. Isso tem na construção e tem em qualquer lugar. É cultural e é até mais grave. Tem uns vídeos engraçados na internet que a pessoa chega e fala assim,
O que você acha se o seu neto estiver envolvido com uma startup? Ah, eu pôr ele pra fora de casa. Não quero isso dentro da minha casa. Nem pergunto o que é startup, eu acho que é droga. Já vi, são bons. Eu É demorei isso, pra sabe explicar que- pra minha família, cara, o que é que eu fazia. Acho que demorou um tempo pra eles entenderem. Ah, o Diego tá envolvido com uns negócios lá de startup. Parecia que tava no... Entendeu? Aí crime. tem outras pessoas que você Exato. fala assim, ó, vai ter ferramentas que vai facilitar. Ah, vai roubar nosso emprego. Daqui a Sim, pouco não tem é. mais emprego. Só vai ter, entendeu? Então, é uma dificuldade de aceitar a tecnologia. É cultural também, É, né? então, Troca, não é só na construção, é tudo. Sim. Então, o desafio é esse, mas... Mas vai, viu? Pro cara Vai, que gosta de lógico trabalhar que vai. pesado, pro cara que gosta de repetir processo, pro cara que gosta de maquinizar o seu dia, vai roubar emprego. Lógico. Eu falo Sim. tranquilamente isso. Porque ou esse cara se desloca para uma posição mais estratégica e menos operacional e vai ser o mandatário daquela tecnologia, vai ser quem facilita a rotina e gera valor com aquela tecnologia, ou de fato ele vai ficar de fora. Porque a concorrência tá chegando aí. Vem uma geração muito boa, Sim. que nasceu com tecnologia na mão. É incrível. Eu tenho um filho de 4 meses, a gente não dá tela nenhuma para ele e eu passo com o celular 3 metros de distância e o olhinho dele vai junto com a tela. Já vai. Parece que foi projetado para perseguir aquilo. Então, assim, não tem como. Vai ter uma substituição de gerações acontecendo. É uma realidade. É uma geração diferente, que já vem pronta para isso. E cabe a hoje, quem está dentro do mercado, que detém conhecimento, porque eles não têm o conhecimento, Uhum. convergir. Eu acho que dá para... precisa haver espaço para todos juntos nesse barco. É. Precisa haver espaço. Existe o grande medo, né, do advento da tecnologia, que é justamente o desemprego, né? Sempre existe, né? As pessoas, por vezes, tratam, né? Que existe a dicotomia do emprego contra a tecnologia. Quanto mais tecnologia, menos emprego, porque a mão de obra vai ser substituída. Isso claramente não é verdade, né? Se a gente pegar Mas desde é o novo, né? Mas se a gente pega a primeira revolução industrial, por que não acabou com o emprego? Não, as pessoas se adequam. Existe Mas uma... você sabe que eu fui num evento que foi engraçado. E já faz tempo. O palestrante falou assim: eu vou perguntar para vocês. O mercado está mais difícil. O mercado de trabalho está mais difícil. Por quê? Daí veio, industrialização. Tecnologia. Não sei o que. Ele falou, não. Culpa das mulheres. Porque antigamente elas não estavam no mercado de trabalho. Daí você pega metade da população e coloca no mercado de trabalho, lógico que tem um impacto. Então, todas essas movimentações que é o novo, tem um impacto. Só que depois que tem um impacto, você equaliza, né, e continua. Então, lógico, a tecnologia E as vai oportunidades também, né? O empreendedorismo feminino, as Exatamente. lideranças, tudo que isso acabou Então, não trazendo. é que é negativo, né? Sim. É um fato, ocorreu, só que ocorre de uma maneira que tem um impacto inicial, que tudo que é novo, você tem o pé atrás, então você acha negativo, mas não é que é negativo. O ser humano é a máquina mais adaptável que existe no planeta Terra. A gente já está cansado, já milhões de anos já comprovam isso, né? Então eu realmente acredito que não vai ser a criação de uma Vistora que vai acabar com o Mendia, por exemplo. Isso não existe, né? Basicamente isso não existe. Sim. Você não consegue substituir a mão de obra. Um exemplo, até não da área de vocês, eu posso falar da área da advocacia, por exemplo. Existem hoje em dia sistemas que fazem as peças, que fazem as contrarrazões, fazem peças processuais de uma forma automatizada. Mas pergunta se alguém está sendo demitido. Por isso não está, porque de fato precisa de alguém para avaliar o trabalho que está sendo feito. Né? Os trabalhos, eles mudam, os requisitos mudam também, mas o trabalho não deixa de existir. Como a gente estava falando, né, a mão de obra hoje em dia está enfrentando uma escassez. Existem vagas, existem ofertas. Né? Tá faltando a demanda da galera querer entrar de fato, né? Querer se atualizar, querer se melhorar para conseguir entrar melhor nesse mercado de trabalho. Né? É verdade. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou bem feliz com o que a gente puxou deles. Muito, muito legal. Né? Muito bom, obrigado. Pra gente foi um tenho aprendizado. certeza que esse aprendizado vai transbordar e a gente espera ver vocês num próximo com outros assuntos, porque tem ainda assunto. Com certeza. Né? Opa, com certeza. E a gente vai ver, tem já uma empresa de sucesso, que é a Construcode, e nós vamos entrevistar a empresa de sucesso
que já é, né? Mas sim, da Estamos Vistória. chegando lá, estamos chegando. Muito legal. Mas obrigado, pessoal. Eu acho que tá tudo convergindo, né, gente? A gente vê as coisas acontecendo. Beleza que a gente tem o susto inicial. A Uber vai acabar com os táxis. Cara, quanto de emprego não foi gerado também com Uber, Então, Airbnb? Nada para a evolução tecnológica, até porque o Brasil não manda na evolução tecnológica. Pelo contrário, a gente bebe da água que alguém gerou lá antes. É verdade. Enfim, os centros tecnológicos é que acabam como nascedores de tecnologia. Mas eu vejo como positivo, agradeço o convite. É bom ver que esse tema está sendo mais trabalhado, está sendo mais discutido. Eu voltei para a universidade para fazer uma palestra no último mês, e o tema da palestra era de 1 para 5 mil obras, né, em 5 anos. Como que você faz uma jornada e impacta outras pessoas? A comunicação e levar essa mensagem para mais gente é algo que é deficitário hoje dentro da nossa rotina, Sem né, Gabriel? dúvida, A gente sem precisa dúvida. cada vez de mais ajuda para poder levar a mensagem e falar, olha, você está se formando em uma determinada área, hoje você é detentor de um conhecimento sobre uma área. Você pode aplicar ela pro resto da sua vida, você pode agregar mais conhecimento de outras áreas e fazer o que você quiser. E, de preferência, crie impacto, gere valor para a sociedade. A gente precisa de gente boa para poder fazer isso aqui acontecer. Perfeito. Inclusive, né, até complementando só para finalizar o que o Diego falou, já existem faculdades, né, universidades que estão fazendo cursos voltados para a própria tecnologia. A gente pode pegar um exemplo, né, voltado para Construtex, né? A própria Mauá, por exemplo, vem no curso tanto da faculdade quanto da pós-graduação, ele vem trazendo professores especializados como o Renan, né, Galvão, Renan Galvão, trazendo fera demais. trazendo tecnologia para o pessoal que está se formando, seja na pós ou seja na universidade, para eles conseguirem já se adequando ao meio que eles vão enfrentar daí para frente, né? A Link também, a gente participou de algumas rodadas ali de conversas com o pessoal, com alunos da Link, né, através de um convite do pessoal da Lúcio, do Alberto, etc., que justamente trouxeram isso, né? Conseguir conversar com o pessoal novo, de 18, 19, 20 anos, para a gente conseguir conversar com eles, eles entenderem também a forma com que como eles podem empreender dentro desse mercado, que é um mercado difícil, né? Querendo ou não, é um mercado complicado. Perfeito. Mas acho que eu complementei. Queria só agradecer a vocês pelo convite. Imagina, foi Vocês ótimo. entenderam Foi uma por que eu conversa puxei um advogado para ser meu sócio, né? Tá respondida a pergunta. Pra gente foi ótimo, eu acho que pra quem vai assistir também, a gente não consegue falar sobre tudo, explicar todos os produtos, mas que a nossa ideia foi falar da importância de inserir a tecnologia no mercado da construção e em todos os outros mercados, desmistificar um monte de coisa, por exemplo, que não vai roubar o emprego de ninguém. A gente precisa parar de discutir se o som do vinil é melhor do que o MP3 e volta o vinil. Não, quando eu chego em casa e vou tomar a bebida da minha preferência, eu coloco meu vinil. Só que dentro do metrô eu não consigo levar minha vitrola, então eu ponho o meu fonezinho sem fio e eu escuto o meu aplicativo. Exatamente. É isso, cada um tem uma funcionalidade. A ideia é essa. Obrigado mesmo, hein? Perfeito. Obrigado, pessoal. Foi um prazer.